Paz, igreja. Tudo bem? Só um tempinho das crianças saírem. Enquanto isso, você pode, por favor, abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 13, 5 a 6. Todo mundo achou? Hebreus, capítulo 13, versículos 5 e 6. Vamos ler? Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Vamos orar? Deus, nós suplicamos essa noite, Pai, pela Tua graça, pelo Teu favor. Suplicamos, Senhor Jesus, que o Teu Espírito, o Espírito Santo da verdade, Ele venha iluminar os olhos do nosso entendimento. Que o Senhor nos permita adentrar num lugar, Senhor Jesus, de compreensão. Não apenas racional ou intelectual, mas de entendimento espiritual da Tua palavra. Do que o Senhor quer. Que a medida de fé que o Senhor tem repartido com o coração de cada um que está aqui esta noite, seja estimulado, seja renovado, seja avivado, hoje, Senhor Jesus, pelo poder da Tua palavra. Que as pessoas que estão aqui, Senhor, venham debaixo dessa aplicação personalizada do Senhor, que só o Senhor pode fazer. Que a Tua palavra cumpra o propósito para o qual tem sido liberada esta noite. Que seja acompanhado de sinais, de testemunhos, de veracidade da Tua palavra. Falamos nesse lugar, Senhor, essa noite, em um ambiente de intervenção divina, de manifestação da parte de Deus. Deus, acompanhe cada um, até as pessoas que estão assistindo, Senhor, pela internet nesse momento. Crie esse ambiente de milagres. Que a Tua palavra produza resultados, Senhor Jesus. Nós oramos e desde já eu Te agradeço, dando a Ti glória, honra e louvor, em nome de Jesus. Amém. Gente, o autor aqui de Hebreus, movido, inspirado, dirigido pelo Espírito Santo, faz duas declarações que nós não podemos nos desconectar dela para a nossa vida cristã encaminhada. Primeiro ele diz, inclusive eu quero te pedir que deixe sua Bíblia aberta, porque Deus disse. Depois, na sequência, ele diz: afirmemos confiantemente. Afirmemos confiantemente. Eu vou repetir, porque Deus disse, assim afirmemos confiantemente. Basicamente, a lógica por trás dessa declaração que ele traz aqui é que a minha fala e a sua fala, a nossa fala, ela precisa ter um alinhamento com a fala de Deus. Ela precisa estar alinhada com a fala de Deus. Há uma reação esperada por parte daqueles que creem em Deus. Que eu e você que cremos em Deus, que professamos a fé cristã, que a gente já tenha a nossa fala, o nosso cotidiano, as nossas declarações alinhadas com a palavra de Deus. Esteja em acordo. E que, se não, e que constantemente a gente venha estar procurando alinhar isso,
para que a gente possa aprender a falar de acordo com aquilo que Deus tem falado, falou na sua palavra e tem falado nas nossas vidas. Então, que o escritor de Hebreus diz, porque Deus disse, ele estava fazendo, esse porque Deus disse, é uma citação, ele estava fazendo uma provável citação também da Bíblia, de Deuteronômio 31, versos 6 ou 8, ou de Josué, capítulo 1, verso 5, ou até mesmo um misto dos dois. Isso é o que nós lemos nesse versículo. Em Deuteronômio, capítulo 31, versos 6 e 8, Moisés, ele da parte de Deus, ele diz para aquela geração que havia saído do Egito e estava no caminho de direção à terra prometida, e agora eles viveram uma fase que era praticamente já estando a segunda geração, que sob a liderança de Josué iria entrar na terra prometida. Ele diz para eles, lá em Deuteronômio 31, sejam fortes e corajosos, porque o Senhor, o seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará nem os abandonará. Moisés chamou Josué e disse, na presença de todo Israel, seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais. E você os fará herdá-la. O Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Então ele pega essa citação. Depois que Moisés morre, o próprio Deus lembra Josué, nós vemos isso lá no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 5, onde o próprio Deus, aqui nós vamos ver Moisés falando, e agora o próprio Deus falando para Josué. Ninguém vai poder resistir vocês, os dias da sua vida. Deus fala para ele, assim como estive com Moisés, estarei com vocês. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos seus pais. O autor, então, de Hebreus escreve, porque Deus disse. Então ele faz menção das Escrituras. Aí ele vem e diz, e coloca essa menção que eu falei para vocês agora de Deuteronômio e de Josué. Declarações feitas por quem? Pelo próprio Deus. No entanto, esse autor aqui de Hebreus, ele nos mostra que essa declaração não era uma exclusividade somente de Josué ou daquela segunda geração. Deus aqui, em Hebreus, ele está através da sua palavra, nos incluindo. A sua intenção é para nós, não os deixarei e não os abandonarei. Isso sendo estendido para mim e para você. Ele está dizendo e aplicando para nós. Porque Deus disse de maneira alguma deixarei vocês, nunca, jamais o abandonarei. Ele está citando as Escrituras. E logo depois dessa parte ele fala, assim afirmemos confiantemente. Ou seja, ele vem, porque Deus disse, aí ele vai e faz a citação do que Deus disse. Depois disso ele vem, então, afirmemos a partir do que Deus disse, confiantemente. E esse afirmamos confiantemente também é uma citação, é uma outra porção das Escrituras. É o que está lá em Salmo 118, versículo 6. O Senhor está comigo, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Em algumas versões mais clássicas, diz o que poderá me fazer o homem. De acordo com o que Deus diz, e nós vamos dizer isso em linha aqui com essa citação, com essa porção das Escrituras que eu disse, tanto em Deuteronômio, em Josué, quanto em Salmos, essa porção. E agora, na hora de falar dessa nossa declaração, ele cita outra, que é como eu disse para vocês, assim afirmemos constantemente. O Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que pode me fazer o homem? A verdade é que a nossa fala deve estar alinhada com a fala divina. Então, o tema da minha palavra hoje é vivendo e declarando a palavra. Isso é um princípio de fé importantíssimo para mim e para você. Fundamental.
E eu gostaria de expor isso baseado em 3 fundamentos, ou alicerces que são alicerces bem distintos. O primeiro deles, que eu quero te mostrar pelas Escrituras, é que a fé tem uma confissão. A fé tem uma confissão. Depois, em segundo lugar, eu quero te mostrar que aquilo que falamos exterioriza a nossa fé. E em terceiro lugar, é que a fé falada materializa as realidades espirituais. Então, quero chamar a sua atenção, enquanto começamos, que o reconhecimento de que a verdade nas nossas vidas, a verdade na minha e na sua vida, não é necessariamente determinada pelas circunstâncias que você passa, pelas situações que você tem enfrentado, mas pela palavra de Deus. É fundamental na vida dos que creem, dos que querem caminhar com Deus, ter essa perspectiva. Vamos lá. Como eu disse assim, em primeiro lugar, só para efeito didático, viu? Isso aqui não tem nenhum efeito espiritual nisso. Você repetir comigo, a fé tem uma confissão. Nosso Senhor Jesus, ele faz essa declaração no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 23. Ele nos ensina um princípio bíblico ali, que é uma lei espiritual. Ele fala, se declarar com a boca aquilo com que o coração crer. Ele diz assim, vamos lá. Porque em verdade lhes digo, se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer no que se fará, o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Não duvidar no coração, mas crer que se fará o que se diz. Não duvidar no coração, mas crer que se fará o que se diz. A Bíblia fala de fé e também fala de fé ou dúvida. Quando fala crer, não, mas falar e não duvidar. Fala de fé e fala de dúvida. Que isso opera nos nossos corações, mas sempre vai ser externado, vai ser sempre externado por nossas palavras, por meio da nossa boca. O apóstolo Paulo também escreve aos Romanos, e escrevendo aos Romanos, ele faz inclusive uma citação que está lá em Deuteronômio também. Em Romanos capítulo 8, no versículo de 8 a 10, ele fala assim, porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A palavra, ela está perto de você, como Paulo está mostrando aqui. Está onde? Na minha e na sua boca. No seu coração. Isso é uma citação lá das antigas Escrituras. Com o coração se crê e com a boca se confessa. A fé que está internalizada no meu e no seu coração, ela precisa ser externalizada. Por meio do quê? Da minha declaração, do meu modo de vida, por meio da minha confissão diária. E nós precisamos entender que isso é um princípio bíblico. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo nos mostra a definição do que ele chama de espírito de fé, espírito da fé. É crer e falar. Nós vamos ler lá aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Ele diz assim, tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso falamos. Novamente, essa citação das Escrituras, como está escrito, fazendo da porção que ele tinha como escritura. Aí você pode pensar assim, você pode usar essa palavra aqui, repetindo para si mesmo. Nós cremos, por isso falamos. Essa é a sequência bíblica. Nós cremos, por isso falamos. E esse por isso nos mostra que a fé, ela é interiorizada. A fé interiorizada, ela precisa ser externalizada. Como? Como que ela é? Por meio da quê? Da confissão, da declaração. Portanto, a fé tem o quê? Como eu disse no primeiro ponto, uma confissão.
E na Bíblia, a relação entre fé e confissão, a declaração de fé, ela não é apenas inegável, como eu diria que há uma certa recorrência dessa ligação entre fé e confissão. Fé e confissão. Porque essa recorrência, para mim, ela dá um sinal de ênfase. É como se Deus estivesse colocando em ênfase, em caixa alta para mim e para você, marcando com marca-texto. Não apenas nos dando uma informação, porque há um grande volume de declarações bíblicas nesse sentido. E por que disso? Porque, de alguma forma, Deus está chamando a minha e a sua intenção para a importância da fé, a importância da confissão, porque elas caminham juntos, elas caminham de mãos dadas. E nós precisamos entender que quando o escritor de Hebreus está dizendo, porque Deus disse, nós afirmamos, ele está dizendo que há de existir uma forma de se relacionar com a palavra de Deus, que é crer no que Deus falou com o coração, mas também é aprender a falar, aprender a externalizar, aprender a mencionar, a declarar na minha e na sua vida, a verbalizar aquilo que o nosso coração crê. Então, quando você olha para essa geração aqui, que foi citada em Deuteronômio 31, quanto em Josué, que tem esse texto de Hebreus capítulo 13, quando você vê essa geração, Deus está dizendo de uma maneira enfática, quando o autor de Hebreus fala, porque Deus disse, ele disse, nós vimos que ele cita tanto, como eu falei anteriormente, Deuteronômio, como Josué. Interessante, qual que é a parte interessante disso aqui que nós precisamos observar? É que o Senhor está falando com a segunda geração. Aí a primeira. Eles saíram do Egito quando criança, mas quando aquelas pessoas cresceram ao decorrer dessa segunda geração, cresceu no decorrer da jornada, no deserto, onde eles estavam indo para a direção à terra prometida, a terra de Canaã, essa primeira geração acabou ficando de fora. Quando eles saem, o que acontece? Em um período curto de dias, você vai observar lá, se você procurar para você ler, que em um período bem curto de dias, eles chegam no limiar da terra, bem no limite, onde eles podem avistar a terra prometida. Então a Bíblia diz que eles tiveram um posicionamento então de quê? De medo. Eles ficaram aterrorizados. Logo, dias depois, medo dos inimigos da terra, não conseguiram então confiar em quem? Nas promessas de Deus. Basicamente a resenha é essa. E em Hebreus aí também, capítulo 3, versículo 19, fala dessa primeira geração. Fala que assim vemos que não puderam entrar por causa da quê? Da incredulidade. O que os deixou de fora então? Fora daquilo que Deus tinha, foi justamente a incredulidade, ou seja, a falta de fé. E aqui, uma coisa que nós temos que deixar muito claro, ainda mais porque dia 31 agora da reforma, que o justo viverá pela fé, isso não só nós encontramos lá em Romanos, onde Lutero vem e fala. Nós vemos em Abacuque, que repetida por 3 vezes no Novo Testamento, o justo viverá pela sua fé. Ou seja, ele não achou do nada. A Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia, ela se interage. Nós vemos aqui Abacuque vem e fala isso por 3 vezes. Abacuque fala e por 3 vezes isso é repetido no Novo Testamento. Tudo aquilo que eu e você vamos experimentar em Deus, deixa eu te falar, depende da sua fé nele. Aliás, em Hebreus 11:6 diz assim, ora, aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é o quê? Galardoador daqueles que o buscam. Nessa mesma declaração, essa aí é a parte B do versículo. Por que essa parte B eu estou citando primeiro? Porque geralmente a gente esquece dela. A gente só grava a parte A, que fala, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Já a parte B fala, porque quem dele se aproxima. Ou seja, quem crê vai se aproximar dele. Vai crer que ele existe. E porque crê, e porque creu, porque com o coração creu, ele é galardoador daqueles que o buscam. Existe uma promessa,
Existe vida nisso. Mas dessa mesma, em Tiago, nós vamos ver isso aí, em Tiago, capítulo 1, versículo 5, nós também lemos que, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. E sabe como é que ele termina esse versículo? Dizendo assim, não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Peça, porém, não com fé, não duvidando. Ou seja, onde não há fé, não se recebe de Deus. Meu irmão, a fé é essencial, não apenas para mim e para a sua salvação, mas para tudo aquilo que me acompanha, que te acompanha. Todo o meu e o seu relacionamento com Deus, tudo aquilo que eu e você vamos experimentar em Deus, depende da minha e da sua fé. Não apenas do nosso destino eterno, da nossa Jerusalém celestial, quando nós falamos da plenitude de salvação, mas no Evangelho de João, nós também lemos assim, essa é a vitória que vence o quê? O mundo. Você quer vencer nesse mundo? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Toda e qualquer, então, oposição que você e eu venhamos enfrentar aqui nessa terra, qualquer adversidade vai requerer de mim e de você um posicionamento de fé, de homem e de mulher de Deus, que teme o Senhor. Por isso é tão importante e necessário que eu e você entendamos a natureza da fé, saibamos como operar a fé. E aqui eu termino o primeiro ponto. A fé é uma confissão. Ela tem uma confissão. Não adianta. Você creu e o quê? Porque criei, por isso falei. A Bíblia não se contradiz. Segundo lugar, eu gostaria de destacar que o que falamos, como eu disse, exterioriza a nossa fé. É diferente agora. A fé ela precisa ser exteriorizada. Quando você crê, você exterioriza o que você crê. Mas agora, quer fazer um diagnóstico? O que falamos exterioriza a nossa fé, ou seja, em que cremos. Se você não crê, você vai exteriorizar a sua falta de credo, a sua falta de fé. Quando nós vemos, aí você fala assim, como é que você vai ver isso a Bíblia deixando muito claro? Vamos lá. Em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, Jesus, no versículo 34, diz para eles, raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? E aqui, o que a gente grava? Porque a boca fala do que está cheio, então a fé, o que falamos exterioriza a nossa fé. Do que está cheio o seu coração? Ele está dizendo aqui que a natureza do que falamos transborda pelos nossos lábios. A natureza, se tem uma natureza boa, ou se tem uma natureza ruim, transborda. Tem a ver com aquilo que nós somos, tem a ver com aquilo que carregamos no nosso interior, dentro de nós. Então, ele conclui, porque a boca fala o que está cheio o coração. E eu gosto de dizer que normalmente a confissão revela a fé, ou a falta dela, mas não necessariamente a cria. A confissão, olha só, revela a fé ou a falta dela, mas ela não cria. A confissão não cria. Por quê? Porque a confissão, ela só repete o que alguém falou, e esse alguém é Deus. Não é alguém de carne e osso. Então, aí você vai ver assim, quando nós falamos de confissão, eu acho que algumas verdades elas devem ser melhor entendidas, porque algumas pessoas confundem confissão de fé com confissão positiva. Aí você fala, mas qual que é a diferença? Vamos lá. A diferença é que se você confessa a fé que você tem, não são meramente as suas palavras. Eu quero que você grave bem isso. Não são meramente as suas palavras que mudam a realidade. São suas palavras carregadas de fé.
É diferente. Se você não crê, qual que é a mudança? Você pode repetir, ficar repetindo, repetindo, repetindo. Você só pode crer em cima daquilo que Deus falou. Aí nós vamos ver lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí vamos lá. Aí você fala assim, não, calma aí então. Então se eu crer que eu posso dar uns voos rasantes, ou então dar uma planada, eu vou conseguir? Não, a menos que Deus diga uma palavra específica para você. Como não há nenhuma promessa na Bíblia dele para você voar, meu irmão, você vai precisar de uma palavra específica. A não ser que ele faça com você como ele fez com Filipe. Filipe, no capítulo 8 de Atos, ele foi o primeiro ser humano relatado na Bíblia a voar pela Companhia Aérea de Jesus. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. E ele se achou em outra cidade. Você já imaginou isso agora? Eu não sei como é que foi essa parada, como é que ele chegou lá. Se ele fez alguma coisa assim. Você já imaginou como é que foi um negócio desse? Já sei que foi um negócio bem... Não sei se ele aterrissou. Mas, a menos que você tenha uma palavra de Deus, você não decide acreditar. A fé é inspirada e provocada pelo que Deus fala. Portanto, quando estamos falando de declarar a palavra, de viver a palavra de Deus, aquilo que Deus falou e encheu o nosso coração de fé, passa a ser verbalizado. Isso é diferente de que alguns, talvez, descrentes falam sobre a mera confissão positiva. Você pode ficar sentado no seu sofá, no sofá da sua sala e passar o resto da sua vida dizendo, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico. E provavelmente você não vai ver muita diferença. Porque a confissão positiva, ela tem muito mais o poder de te iludir do que mudar a sua circunstância. Confissão positiva, como uma ilustração que eu ouvi há um tempo atrás, isso comparado com a fé, tá, gente? Uma ilustração que eu ouvi há um tempo atrás, que ela é um tanto engraçada, mas ao mesmo tempo esclarecedora, é que a confissão positiva é a mesma coisa de você colocar um Ray-Ban com lente verde em uma vaca, lá no sertão do árido, bem seco. Quando você colocar aquele Ray-Ban de lente verde naquela vaca, ela vai olhar para o capim e vai ver ele o quê? Verde. Mas quando ela colocar a boca, o que vai acontecer? Vai continuar o quê? Seco. Porque não importa se você está olhando para aquilo verde, a sua visão não tem poder de mudar a realidade. Aí você fala, nossa, credo? Sim. Ezequiel, o que você vê, Ezequiel? Um vale de ossos secos. Ele via, nos olhos naturais ele via isso. Mas o que Deus fez? Então, a sua visão não tem poder de mudar aquela realidade. Agora, isso aqui, a fé tem uma natureza completamente diferente. Ela não precisa do óculos verde, sabia disso? A fé, ela olha para o capim seco e diz, aos olhos naturais, você está seco. Mas Deus falou algo diferente. Ele tem o poder de vivificar, de mudar a situação, de reverdecer o capim que secou por uma intervenção divina. São coisas distintas. São coisas diferentes. Então nós precisamos entender isso. O que falamos normalmente exterioriza a nossa fé. Qual que é o seu vocabulário de toda segunda de manhã? Para a sua semana e para a sua família. E por que é importante a gente ver isso? Porque a Bíblia apresenta uma ordem, gente. Eu citei agora 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, que diz que nós cremos, por isso falamos. Então, qual que é a ordem? Primeiro se crê, depois se fala.
Mas de vez em quando, alguém ouve um ensino como esse sobre a importância de se declarar a palavra e começa a declarar como se ele, para que depois ele pudesse crer. Aí começa a declarar, para depois ele ver se crê. Aí vai acabar falando assim: olha, eu tentei até praticar aquele negócio que a gente ouviu no domingo ali, no dia 3, mas não está dando muito certo, não. Não é tentar praticar, meu irmão. Em primeiro lugar, isso é um princípio. Se você crê, não importa se alguém te ensinou ou não, você vai falar, e no seu coração, se essa fé estiver acesa, cheio da palavra de Deus, ninguém vai te parar. Agora, se por um lado a fé vem pelo ouvir, eu quero que você saiba que a dúvida também vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir a coisa certa. A palavra de Deus que é a coisa certa. A dúvida vem por ouvir a coisa errada, ou ideias erradas, ou situações erradas, ou opiniões sem a visão divina do assunto. Você fala, como é que você prova isso? No texto, na citação do texto agora, quando Moisés envia os 12 espias daquela primeira geração que estava lá, 10 dos 12 voltam um relato ruim. A Bíblia diz um negócio assim, ó. Diz que eles inflamaram a terra. Mas, pastor, eles disseram que a terra era boa, que verdadeiramente ela manava leite e mel. Sim, eles disseram. Eles começaram a dizer isso. Mas também eles disseram, mas ela tem gigantes. A terra está ocupada, ela não está lá de bobeira. Está lá embrulhada no laço. Está cheia de inimigos. E detalhe, não são inimigos quaisquer. São gigantes. E detalhe, mais ainda para piorar. Habitam em cidades fortificadas. E se não bastasse tudo isso, as cidades fortificadas estão nos altos dos montes. No livro de Números, diz que fala dessa forma, eles fizeram derreter o coração do povo. Eles choravam em alta voz, porque o povo escolheu dar ouvidos ao relato da circunstância, em vez de dar ouvidos à palavra de Deus. Agora, meus irmãos, olha isso aqui. Agora tem 2. Não só no meio dos 12, viu? 2. Não só no meio dos 2, mas no meio de um povo, de uma geração inteira. Foram os únicos que entraram na terra prometida, Josué e Calebe. O posicionamento deles é completamente diferente. Eles começaram a se posicionar. E daí que a terra tem gigantes? Eles dizem diante do povo, ausentou-se deles a segurança. O Senhor está conosco. Nós não vamos temê-los, nós vamos consumi-los como pão. Essa era a fala de Josué e Calebe. Por que eles estão posicionados dessa forma? Do nada? Estão loucos? Porque desde que Deus prometeu, o coração creu. E agora eles estão falando. Pois enquanto o povo estava com medo dos gigantes, porque estão olhando as circunstâncias, e estão valorizando o discurso dos outros, existem 2 que disseram, nós ficamos com o que Deus falou, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele não pode mentir, Ele não nega a si mesmo, Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. A fé não se apoia no meu e no seu caráter, a fé se apoia no caráter de Deus. Esses 2 disseram, se Deus resolveu falar, se Ele prometeu com juramento, se Ele falou, está falado. Ponto. E eles se agarraram somente à palavra e começaram a declarar isso. Enquanto isso, em Hebreus 13, 19, dizendo que o resto não entrou pela incredulidade, 3:19, pela incredulidade, presume-se que os únicos daquela geração que entraram porque tiveram fé, Josué e Calebe. E essa fé foi externada.
essa fé foi manifestada por meio daquilo que eles falaram, que eles declaravam. Quando a Bíblia diz, então, eu criei, por isso falei, eu acredito que precisamos ter cuidado. Eu aprendi desde a minha adolescência que tem que ter cuidado com as palavras, cuidado com o que falamos, porque palavras são sementes. E eu não quero ficar falando o que eu não quero viver. Mas existem algumas pessoas que vivem uma certa neura em relação a isso, não podem nem se brincar. Tem aquele segmento de uma religião que nós conhecemos aí, que são xiitas. Nos crentes existem os chaatos. Assim, não dá nem para se divertir. A Bíblia diz que com o coração crê, e a boca fala o que crê. É aí que tem um poder de provocar a mudança. Se alguém, parente, amigo, colega de trabalho, disse algo sobre a sua vida, e você? Não crê. Eu fico com a palavra de Deus. Qual que é o efeito de mudança disso na sua vida? Então a Bíblia diz que quando o coração crê e a boca fala o que crê, agora, não, você é burro, você é incapaz, você é incompetente. Realmente, sabia? Eu acho que nessa família todo mundo é assim mesmo. Eu cresci assim, é difícil romper. Deixa eu te falar, vitimismo não prospera. E nem se tornar um agressor. Não é a palavra pela palavra, é o transbordar da fé. Agora deixa eu te dizer uma coisa, a dúvida no que Deus falou, normalmente é fé contra o que Deus falou, viu? É a fé negativa. Então, quando há dúvida em relação à promessa de Deus, e isso é verbalizado, na verdade você está expressando o contrário ao que Deus falou. Então, quando verbalizamos o que cremos, existe uma química diferenciada. Quando você verbaliza o que você crê. Isso vale tanto para algo benéfico ou não. Agora, a única coisa que pode determinar no que eu e você cremos, não é o que eu e você inventamos ou achamos, mas o que Deus diz. Ou nós nos mover em cima da palavra escrita, que é um meio para o qual nós julgamos todos os nossos outros atos e palavras, ou Deus pode te dar um detalhe específico. Não necessariamente coberto da sua vida de forma personalizada nas Escrituras, mas nunca contra as Escrituras, viu? Por exemplo, Deus te dá uma direção específica no seu trabalho. Isso não está aqui, mas não vai ser contra a palavra. Esse é o princípio. Como que Deus fez? Nós temos aqui na Bíblia um relato que Deus deu uma palavra personalizada para Abraão. E que fez dele pai da fé. A Bíblia diz que, e porque ele creu nessa palavra específica, isso lhe foi imputado como justiça. Então eu e você precisamos aprender a valorizar a palavra de Deus. A razão pela qual o crente precisa de um envolvimento com a palavra de Deus, mais profundo com a Bíblia, gente, não é mero e simplesmente para você ter uma informação. Não é mero e simplesmente você definir uma forma geral de doutrina e credo. Não, não é. A palavra de Deus é alinhamento para a nossa fé. E alimento para nossas almas, para o nosso espírito. Quando Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, ele nos mostra que a palavra é alimento espiritual. Paulo, escrevendo em 1 Timóteo capítulo 6 para o seu discípulo na fé, ele fala assim: Timóteo, você será nutrido e alimentado pelas palavras de fé. Então, a palavra de Deus, ela alimenta de uma forma geral o espírito, mas de uma maneira muito específica a fé. De maneira geral, o espírito. Mas a palavra de Deus alimenta de maneira muito específica a nossa fé. Agora, se eu e você não enchemos o nosso coração com a palavra, lendo, meditando, refletindo, estudando, Jesus falou que a boca fala
do que está cheio o coração. A boca vai ter alguma confissão se isso não acontecer na sua vida? Se não há meditação, se não há leitura, se não há reflexão, se não há estudo, se não há momento de comunhão, a sua boca vai ter confissão espontânea de quê? Você até pode fazer uma lista. Você pode estar escrevendo alguma coisa aí, ou fazer uma lista e tentar copiar a fé dos outros. Falar igual um papagaio. Mas depois dizer, não funcionou. Porque só as palavras não são mágicas, mas se houver fé, inspirado pela palavra de Deus, e a fé na palavra for verbalizada, então você vai atrair uma realidade que Deus cria. E não com a realidade que Deus cria para a sua vida, não que as suas palavras criam. Dá para entender a diferença, meu irmão? Você está entendendo? Agora falamos nesse ponto do fato que o que falamos, de fato, exterioriza a nossa fé. O terceiro e último ponto é que a fé falada materializa as realidades espirituais. Eu quero que você vá comigo para o Evangelho de Marcos, capítulo 11, do versículo 12 ao 14, e depois vamos falar para o 20º até o 24º. Marcos capítulo 11, versículo 12 ao 14. Diz assim a palavra: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso. Aí você pula lá para o 20º, versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. O que o Senhor disse: tenham fé em Deus, porque em verdade eu lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será como ele. Por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Pedro aqui mostra uma situação que Pedro ficou impressionado. No outro dia, pela manhã, eles passam pelo mesmo local. Eu imagino Pedro falando assim: não, calma aí, para. Jesus, olha aqui. Olha o que aconteceu. Pedro fica impressionado: Jesus, o que você falou ontem aconteceu, olha só. Jesus, mestre, a figueira secou. E diante desse cenário, Jesus responde o versículo 23 aí, ó. Porque tenham fé em Deus, né? Porque em verdade eu lhes digo. Assim Jesus lhes disse no versículo 22, e no versículo 23 da sequência. Ao que Jesus lhes disse: tenham fé em Deus, porque em verdade eu lhes digo. O Senhor falou nesse cenário aqui. Jesus responde nesse versículo 22. E depois vem esse porquê em verdade lhes digo. Esse porquê aqui é uma conjunção que liga o raciocínio criado à conclusão que se chega. E Jesus está dizendo aqui: dessa mesma forma que vocês me viram falar, Pedro, discípulos, igreja do Senhor Jesus, da mesma forma que vocês me viram falar, e aquilo que eu declarei se materializou, vocês podem viver neste lugar. Interessante que Jesus diz assim: olha aí, porque em verdade lhes digo que se 10 anos de crente, não, aqui não fala, se alguém. Em outras traduções diz qualquer. Aqui não diz que você tem que ter pelo menos 10 anos de crente como pré-requisito para você ficar um crente mais graduado. E assim você ter condição de falar dessa forma para a figueira. Não. A Bíblia diz qualquer. Mas se alguém dizer e não duvidar no que diz, vai acontecer assim, será com ele. Sabe? Eu sei que
Podemos ir ao extremo com essa ministração em relação à fé. E a pessoa achar que isso é um cheque em branco para você sair aí na sua bel prazer, sem submissão à vontade de Deus, sem relacionamento com Deus, apenas indo declarando e querer que as coisas se materializem na sua vida. Isso não é verdade. É necessário um relacionamento com Deus. E ao longo dos anos eu tenho visto o ensino da fé produzir resultados positivos e negativos. Pessoas que se equivocaram, tanto que pessoas que podem ensinar errado, de forma equivocada, e outros que podem entender da forma que eu quiser. Se eu pregar uma palavra bíblica e você quiser entender da forma como você quiser e tentar aplicar de forma errada ao que convém a você, você vai aplicar. Como que eu posso te deter? Não posso. Estamos aqui num culto celebrando ao Senhor e que eu quero gerar em você o desejo e fome pela palavra de Deus, para que quando você estiver aí me ouvindo, você conferir com o que está sendo pregado pela palavra e assim nós crescermos como igreja do Senhor Jesus. Agora, eu sei que, como eu disse, produz resultados negativos e positivos essa palavra, mas eu não posso negar uma coisa a vocês. Algumas experiências espirituais desde a minha adolescência, onde eu via algumas coisas eu ouvia sobre falar e crer, e que na simplicidade da minha pouca idade, eu decidi crer em Deus e aplicar isso na minha vida. Eu não tinha um monte para ficar transportando. Como diz a palavra, de irá para esse monte, para aquele outro. E quando Jesus fala isso, eu sinceramente, eu não imagino que é para eu e você ficarmos dando ordem para monte, mudando a topografia terrestre. Não, põe monte aqui. Não, tira monte daqui. Não, põe monte daqui. Não é isso. Até mesmo porque a Bíblia deixa bem claro isso lá em Zacarias, que diz assim, quem és tu, ó grande monte? Aí Deus diz assim, diante de Zorobabel se transformará em uma campina. Ou seja, Deus está dizendo, eu vou mover o obstáculo. Monte quer dizer obstáculo, circunstâncias na minha e na sua vida. Você vai dizer para esse e aquele monte. Essa é a ideia que precisa ser entendida. Entendeu? Por exemplo, na minha pouca fé, eu lembro que um dia, a gente estava na chácara de um irmão aqui da igreja, e aí meu pai foi embora mais cedo e levou o documento do veículo. E tinha uma barreira enjoada. E minha mãe falou assim, meu Deus, Jonatas, pega aí. Aí eu, não tá. Aí me deu aquele medo, né? Assim, eu criança, acho que eu tinha uns 10 anos, 11 anos, uma coisa assim. Ela falou assim, meu filho, ora. E eu tive medo, de verdade. Falei assim, Senhor, eu comecei a fazer uma oração. E aconteceu uma situação assim, aí parou a filinha, que estava todo mundo junto, né? A filinha de gente. Aí parou a gente também. Na hora que parou, e eu não deixei de orar mesmo assim, meu Deus, de criança, daquele jeito assim. Aí o policial falou assim, moça. Aí ele parou, olhou para a gente, pode ir embora. Na hora que ele fez isso, eu falei, vai pedir. Aí ele parou, olhou, não sei para onde. Acho que o Senhor chamou ele assim, inconsciente. Naquele dia, eu tive uma sensação tão gostosa de ouvir Deus, de ver Deus fazendo uma simples coisa. Imagina, eu era uma criança. Um menino falar assim, Deus, não deixa prender o nosso carro para a gente voltar para casa. E eu não consegui me conter em lágrimas dessa situação. De ver, na minha simples fé, na simplicidade. E eu, com mais tempo, poderia contar alguns detalhezinhos que eu vi e aconteceu. Mas eu senti que muitas vezes, nesses momentos, a palavra de Deus estava fazendo uma coisa em mim. E eu senti como se Deus dizendo, avance, persiga, vá. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. E hoje eu olho para trás e Deus me dizendo, não importa o tamanho do problema e da circunstância, eu e você podemos crer e por meio da fé podemos ver o resultado. Por que eu estou escolhendo trazer uma palavra pensando sobre isso aí? Nós acabamos de ver uma notícia em relação a esse templo. Eu lembro que eu falei para o cara daqui, falei assim, isso aqui seu Carlos, é uma realização para a igreja. Nós queremos isso. E nas reuniões, eu estava nessa reunião, falamos várias vezes para ele, ele ficava assim, não, para que eu vou querer perder um inquilino bom igual vocês? Que isso? Não, 25, não.
Não, isso aqui hoje é da minha mulher. É um problema em casa se eu tirar isso aqui dela. Enfim, falamos durante um ano falando a mesma coisa na cabeça dele. E agora? Aí você fala, da mesma forma que Deus fez isso com um policial, numa barreira, no simples, o que é isso para o Senhor? Meu coração se alegra e crê. Porque a palavra, houve palavras, inúmeras palavras, direcionamentos. Agora, eu e você precisamos compreender que a fé falada materializa a realidade na minha vida e na sua vida. Deus, de certa forma, estava provocando a minha fé. E eu quero que você treine, eu quero que você se exercite a sua fé. Eu quero que você aprenda a confiar em mim. Eu e você precisamos, então, nos posicionar e entender sobre a natureza da fé. E a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11, que a fé é a convicção daquilo que não se vê. Eu gosto de uma tradução antiga que diz que a fé é uma posse antecipada do que se espera. Em outras palavras, é ter antes de ter. Curioso é que existe uma tradução, na verdade, algumas, não são a maioria, tá? Essa de Marcos 11, 22, que eu, por exemplo, em português, na versão em português, já vi algumas, e alguns estudiosos, comentaristas bíblicos, eles trazem que tenham, a parte onde fala, tende fé em Deus, alguns estudiosos, eles fazem um comentário falando, tenha a fé de Deus. Em outras palavras, é como se estivesse dizendo, que esses estudiosos dizem, a fé que Deus tem, imite a fé de Deus. Imite a fé de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Quando no livro de Romanos, nos chama Abraão e diz que ele é o pai da fé, lá em Romanos capítulo 4, versículos 16 e 17, se referindo ao que acontece lá no registro de Gênesis, dizendo, diz para ele assim, essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve. Essa situação aqui é mostrando para mim e para você a fé que Abraão teve, não só a descendência de carne, sangue, mas a descendência agregada. Mostrando que Abraão é o pai de todos, como está escrito. Outras traduções dizem assim, que essa questão da fé, dessa questão da materialização da fé, e do que está em Hebreus capítulo 11, chama as coisas que você vai ver assim, ele trazendo essa ligação entre Hebreus 11, é que ele creu como se fosse, que Deus podia ressuscitar dos mortos, Deus podia trazer a vida. Ele chama as coisas que não existem, ele chama as coisas como se já fossem. Ele vem e mostra como Deus age. E Abraão creu exatamente desse jeito. Ele chama aquilo que não é como se já fosse. Ele chama a realidade do que crê. E é engraçado que quando Deus fala isso para Abraão, ele decide imitar Deus. Quando eu disse, tende a fé de Deus. Ele decide imitar Deus. Não só crendo no que Deus falou, mas também agindo conforme. Por isso que quando Deus diz para ele assim, olha, eu estou mudando o seu nome, viu? Para nós é só um A, mas no hebraico, H e A. E no inglês nós vamos ver isso, Abraham. Nós vamos ver algo assim, mostrando que ele acreditou no que foi colocado para ele. E eu encerro falando para você, porque Deus disse, assim afirmamos confiantemente. Amém? Feche seus olhos. Deus, nós suplicamos pela Tua graça e favor.
do alto sobre cada um dos nossos irmãos deste lugar. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus, eu oro que o Espírito Santo, chamado das Escrituras de Espírito da fé, fortaleça, vivifique, provoque, estimule, encoraje, renove a fé dos nossos irmãos aqui, Senhor. Abra o nosso entendimento para compreender a fé e corresponder com o Senhor. Eu clamo essa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.